Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glorificamos o nome do nosso Deus porque estamos indo para mais um capítulo do nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos para o capítulo de número 20 e veremos sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós veremos do versículo 1 ao versículo 18. A ressurreição de Cristo é o maior evento da história do cristianismo. E eu queria começar citando o apóstolo Paulo, quando diz em 1 Coríntios 15, 14 o seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado, inútil seria a nossa pregação. Olha que frase importante. O que o Paulo está dizendo é que se ele não tivesse ressuscitado, inútil seria a atividade da grande comissão, inútil seria a atividade da obra missionária, a atividade de plantação de igreja, a atividade do evangelismo. Assim, essa frase do apóstolo Paulo, igual a tantas outras, vem atestar de modo inequívoco que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é o fundamento de todo o cristianismo. A ressurreição que torna a nossa justificação possível. A ressurreição que torna a nossa aproximação com o Pai viável. Não teríamos a promessa da sua volta e nem esperança de uma vida eterna com Ele, como Ele nos promete em João 14. A ressurreição de Cristo decreta a morte da morte, ou seja, os que estão em Cristo não terão mais morte espiritual, e sim vida espiritual plena, que é a vida eterna com Cristo nosso Senhor para todo sempre. Bem, assim a ressurreição de Cristo deflagra o maior de todos os milagres da história da humanidade. Uma personagem que se destaca nesse capítulo, e eu gostaria de dar ênfase a esse personagem que muitas vezes alguns ficam meio apagados. Maria Madalena, aquela mulher de quem Jesus expeliu 7 demônios. Lucas 8, 21 registra isso, além de Marcos. Fora a mãe de Jesus, provavelmente ela foi a mulher que mais mostrou gratidão e amor pelo Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena, após ser liberta por Jesus desses demônios que tinha, ela dedica a sua vida inteira ao trabalho do reino através do ministério de Jesus. Uma dedicação integral, como fizeram muitos dos seus discípulos, que abandonam tudo para seguir o Mestre e trabalhar para o reino através do ministério do Mestre. Essa mulher foi a que permaneceu aos pés da cruz quando todos vão embora, chorando copiosamente. A primeira a se dirigir ao sepulcro quando ainda estava escuro. Ela nutria um grande desejo de cuidar do corpo do Mestre, certificar-se que ele estava sendo tratado com a dignidade que merecia. Maria Madalena foi a primeira das mulheres a ouvir do anjo sobre a ressurreição de Cristo. A notícia mais importante para a história da humanidade. Maria Madalena, ela é a primeira a falar com o Senhor Jesus ressurreto. Ela foi a primeira a dar a notícia aos discípulos. Isso é uma época em que o testemunho de uma mulher não tinha muita credibilidade, principalmente diante dos juízes, não tinha credibilidade. Ela foi a mulher que dedicou sua vida inteira ao ministério terreno de Jesus. E não seria exagero dizer que ela foi a primeira missionária, a primeira a proclamar a boa nova do Evangelho. Quando ela chega para os discípulos de Jesus e diz: ele está vivo. O que significa? Ele venceu a morte, ele ressuscitou, o que todo mundo esperava. Bem, a partir de agora, nós temos condição também de ressuscitar. E essa é a boa nova do Evangelho. Assim, ela foi a primeira a proclamar a boa nova do Evangelho. Quando ela percebe que a pedra foi retirada e Jesus não está ali, ela vai avisar os discípulos, principalmente Pedro e João. E ela, nervosa, ela diz: tiraram o Senhor Jesus Cristo e não sabemos onde puseram o corpo. Os dois saem correndo. João chega primeiro ao túmulo. Quando João chega, ele se abaixa e olha só os lençóis, mas não viu Jesus.
Pedro, que chega depois, entra no túmulo, logo após a chegada de João. E Pedro observa que só estão os lençóis, e o corpo de fato não estão ali. Os dois inspecionam o sepulcro detalhadamente. Acontece que os lençóis de linho estavam ali arrumados. Se alguém tivesse retirado o corpo e roubado, como os fariseus e sacerdotes queriam dizer, que caso ele ressuscitasse, ele tinha sido roubado, a gente vê que cai por terra, porque a faixa que cobria a cabeça de Jesus estava dobrada em um local à parte, colocada com cuidado. Isso mostra que Jesus ressuscitou. Quem roubou o corpo não ia se preocupar em guardar esses lençóis, iam deixar de qualquer modo, né? Informação importante sai no fim do versículo 8, que diz que os dois, quando viram essa cena, creram. Então, o versículo 9 diz que eles ainda não tinham entendido as Escrituras. Era preciso que o Senhor ressuscitasse para que ele e muitos viessem a crer. Muitos não criam na ressurreição de Jesus. Bem, após essa inspeção que fizeram no túmulo, eles voltaram para casa. Mas Maria Madalena continuava lá, continuava chorando, continuava quebrantada e continuava sem entender por que mataram de uma forma tão cruel e injusta o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11 diz que ela havia ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou para olhar para dentro, ela vê dois anjos vestidos de branco, sentados onde havia sido colocado o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro no lugar dos pés. E os anjos perguntam a ela: mulher, por que você está chorando? Essa pergunta Jesus também vai fazer a ela. E ela diz: levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde puseram o corpo dele. E chorava copiosamente com essa suposição do corpo de Jesus ter sido roubado. Ela só queria cuidar do corpo do Mestre, a quem ela tanto amou e dedicou a sua vida. Bem, Maria Madalena, ela permanece ali chorando. Ela era uma mulher que estava querendo ser grata a Jesus, se certificando de que o Mestre estava sendo de fato cuidado com toda a dignidade. Quando ela está nesse dilema e chorando, ela olha para trás e vê um homem de pé. Era Jesus, mas ela no princípio ela não reconhece, de tanta dor, de tanto sofrimento. E Jesus pergunta: mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? O texto diz que ela pensa que era o jardineiro. E ela diz: olha, se foi você que tirou o corpo do meu Senhor daqui, me diga onde você colocou, que eu irei buscá-la. E de repente ela vê a voz dizer: Maria. Ali ela reconhece aquele que sempre lhe chamava com ternura ou para qualquer determinação, aquele que lhe chamava para qualquer ensinamento, aquele que chamava para uma conversa mais amigável. Essa voz ecoa no seu ouvido e ela responde em hebraico dizendo Rabboni, que é uma palavra que quer dizer mestre. E nisso o texto nos dá a entender que ela o adorou. A forma dos judeus adorar era se ajoelhar, colocar a testa na terra, a testa no solo e clamar, né? E orar. E dá a entender que ela segura os pés de Jesus, que o texto de Jesus disse: não me segure, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E Jesus dá uma ordem: vá se encontrar com meus irmãos e diga a eles que vou subir para o meu Pai. O Pai deles e o meu Deus, ele complementa. E Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele havia dito. A primeira a dar notícia. Por isso que eu falei que podemos supor que foi a primeira missionária, a primeira a proclamar a ressurreição de Jesus. Ressuscitou, está vivo.
o fundamento de todo o cristianismo. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é o que nos dá direito de justificação, livramento de todos os pecados e a segurança da nossa ressurreição. Uma observação no versículo 17, onde Jesus diz: vá e diga aos meus irmãos. Mas o ensinamento do Senhor Jesus, quando ele diz meus irmãos, está significando amor, perdão, está significando uma mensagem de paz, porque ele não veio com uma atitude acusatória pelo fato de ter sido abandonado por todos. O texto diz que Pedro falou: se todos te abandonassem, eu não te abandonarei, e eu serei capaz de morrer pelo Senhor. Todos abandonaram. E ele diz: fale aos meus irmãos. O pastor Hernanes, ele nos lembra que Jesus chama primeiro de escravos, João 13,16. Depois, nessa caminhada de 3 anos, Jesus chama de amigo, João 15,15. E depois, em João capítulo 20, versículo 17, que nós vimos agora, ele chama de irmãos, dizendo que agora eles pertencem à mesma família, que o Senhor Jesus, tendo o Deus eterno como Pai. Agora eles têm muito em comum, principalmente a vida na eternidade. Inclusive eles compartilham agora a mesma herança. E aí a gente vê mais um benefício da ressurreição. A ressurreição é que nos dá essa garantia de pertencermos à família de Deus e sermos co-herdeiros com Jesus Cristo, como nos afirma Romanos. Então, Deus Pai de Jesus Cristo é agora nosso Pai. Mas é bom enfatizar que Deus não é Pai de todos. Deus só é Pai daqueles que se submetem a Jesus como seu Salvador. Essa é uma regra incontestável. As pessoas são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filho é através de Jesus Cristo, como vimos em João capítulo 1, versículo 12. A salvação, ela é dada somente àqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Como vai dizer Romanos capítulo 10, versículo 9, que confessam e creem na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição. Bem, vimos aqui atitudes dessa grande líder, Maria Madalena, que nos ensina muito. Ele diz: vá contar aos meus irmãos para se encontrarem comigo lá na Galileia. E Maria Madalena é a primeira que vai dar esse aviso, como uma serva fiel que era. Ela não perde tempo, ela não protela. Ela vai em obediência buscar os outros discípulos e contar essa boa nova. E nós, muitas vezes, protelamos a ordem de Jesus, como vamos ver no versículo 21, e protelamos uma ordem que cabe a cada um de nós de irmos e proclamarmos essa boa nova. E protelamos. Então, nisso ela nos ensina. A missão é dada, e a missão dada é a missão que deve ser cumprida. Assim, se vê nesse texto o cerne da boa nova do Evangelho, a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, um miserável pecador como eu e você, não seríamos adotados como filhos, não teríamos a garantia de uma vida eterna, não estaríamos livres da ira de Deus. Se ele ressuscitou, ele decreta a real possibilidade de sermos herdeiros, filhos, novas criaturas, santificados, justificados, e a lista é grande. E nós temos diante de nós uma grande notícia. Nós temos o cumprimento de várias profecias, o cumprimento de várias promessas de Deus, vem a partir da ressurreição. Se ele ressuscitou, nós temos aqui a conclusão da sua missão, a conclusão do seu ministério terreno.
temos diante de nós a real possibilidade de salvação verdadeira, inequívoca, incontestável, não só de judeus, mas de todos os gentios. Essa é a maior esperança para os homens após a queda. A partir dessa data, então, a ressurreição de Cristo traz certezas e convicções para todos os seus seguidores. Inclusive tem uma cena, como registra Lucas no capítulo 24, 15 a 31. Os 2 discípulos estão indo para Emaús e Jesus aparece e traz a eles convicções essas que vão tomando conta do coração e da mente. E eles creem que Jesus de fato é um ser divino, porque o que ele falou, ele cumpriu. E esse é um texto também bonito que eu te aconselho a depois dar uma lida nele, que traz muitos ensinamentos. Bem, a gente vê então que a ressurreição de Cristo é sim o maior evento da história de toda a humanidade, porque ela abre no céu a real possibilidade de uma vida rica, bendita, eterna, na presença da glória do Senhor Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. E Jesus cumpre a sua missão. Jesus cumpre todos os propósitos pelo qual ele veio encarnado. Jesus cumpre aqui todos os seus ensinamentos e ensina como nós temos visto até os últimos minutos. Essa é uma história maravilhosa. É uma história que muitos incrédulos querem criar alguma contestação, mas não há o que contestar. Fatos verídicos, textos encontraram, escritos que nós temos hoje na nossa mão, testificam que todos esses fatos são verdadeiros. Que assim, a possibilidade de uma vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito no céu. Mas muitas pessoas não creem isso. Não creem por rebeldia, não creem por coração duro, por dura cerviz, como diz a Bíblia. Por isso que cabe a nós a propagação dessa história, contar essa história para alguém. Ele diz, ide e proclamai. Ele não manda converter. Porque quando você for proclamar, Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer que você já vai na força e no poder do Espírito Santo. Só proclame, só fale. O Espírito Santo é que traz o convencimento. É quem convence as pessoas do juízo e do pecado. E convence também da justiça e do amor de Deus. Então, queridos, eu mais uma vez te peço, não fique calado. Proclame a salvação do Senhor Jesus, para que você tire alguém da tirania de Satanás e da ira de Deus para a sua maravilhosa luz. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E se você gostou, dá essa aula para alguém. Se você gostou, aproveita a partir dessa aula, reúne alguém na tua casa, vê, assiste e discute, vê os pontos que ponderem. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Eu queria aqui na finalização dessa aula agradecer a Tatiane Jardim, que é quem faz as edições desse vídeo, essas coisas todas bonitas que você vê, ela que faz, e a Elíbia, que faz a filmagem dos vídeos. Bem, que o Senhor te abençoe e que a paz dele venha sobre você. Amém.